Pronto, pessoal, boa noite. Tudo bem? Então vamos lá, continuar. Então, como vocês sabem, há pedidos. Daniel e Felipe estão aqui de volta para a gente continuar conversando sobre a avaliação, que deu muito pano para manga, né? A conversa foi bem importante. E aí a gente combinou que a gente vai começar falando um pouco sobre essa ideia de matemática problematizada, que já era um tema que estava lá elencado na lista de debates temáticos da disciplina, e a gente acha que tem muito a ver com avaliação, porque essa ideia que eu vou falar rapidamente de matemática problematizada, ela basicamente olha o erro de uma perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado a olhar. Isso nos ajuda, eu acho, a pensar em avaliação de outra maneira. Querem falar algo? Não, então, quando o Vitor boa noite, sou o Felipe, para quem não estava na aula passada, pode ser que tenha gente nova. Sou o Felipe, sou professor do Comune, que é o Colégio Universitário da UF, e na semana passada eu estava aqui com os colegas, todo mundo discutindo a avaliação. Quando o Vitor, na aula passada eu pedi no final da aula, Vitor, dá para a gente separar um outro dia para conversar só mais uma horinha sobre avaliação? Ficaram algumas coisas muito interessantes no sentido de possibilidades de outras formas de chegar à avaliação para o professor da sala de aula, nessa disciplina que é matemática na escola. Matemática na escola, então, para o professor que está na escola, quais são outras formas vamos dizer assim, subordinadas ou diferentes que você pode trabalhar no seu dia a dia na escola diante de tudo isso que está posto e a gente conversou na semana passada. Eu não quero voltar para aquele assunto, senão não vai acabar hoje. Mas quando o Vitor propôs discutir esse tema, eu já li esse artigo há alguns anos, que foi publicado, eu li e até escrevi um artigo com a Lilian, que eu uso umas partes, exatamente essa parte que o Vitor falou, assim, falei, Vitor, super linka, porque essa abordagem ao erro, ou a forma como ele é visto, tem muito que se relacionar com a avaliação para as aprendizagens, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Então, feliz de estar retornando e a gente poder fazer essa mistura, né, boa. Boa noite, meu nome é Daniel, eu sou lá do CAP da UERJ, aula também na UERJ, no Sistema de Matemática, e me dou um mestrado em Relações Étnico-Raciais no Cefet. E aí o Felipe convocou, né, a gente poder voltar a falar, uma hora, preciso saber da data, porque para defender a tese agora, mas preciso voltar essa semana mesmo. Eu volto na perspectiva de apresentar algumas práticas que eu tenho feito na educação básica da formação de professores, pensando na ideia do erro, da automatização, de pensar em outras práticas que sejam para aprendizagem também, para essa avaliação. Uma das coisas que estão me falando de avaliação, que às vezes é muito teórica, citar aqui o Kevin, assim, 55 livros, 54 livros são muito parecidos. E as questões que a professora às vezes levantam é que tem muita teoria e é difícil realmente colocar na prática. Então a ideia é trazer algumas perspectivas práticas em relação à avaliação espacial. Bom, então vou começar falando rapidamente dessa ideia de matemática problematizada. Esse PowerPoint, não sei porque as cores mudaram aí nesse projetor. Mas esse PowerPoint tá meio ruim de projetor, você acha? Aí tá fraco, aí tá fraco. Mas esse PowerPoint já está disponível lá no Google Classroom para vocês, tá?
Eu não vou falar tudo que está nesse PowerPoint, eu vou falar resumidamente sobre o que é essa ideia de matemática problematizada e com ênfase, depois falar das consequências disso sobre a maneira como a gente pensa o erro em sala de aula, beleza? E esse trabalho de matemática, vamos dar uma olhada no caso, eles são algumas memes, eu acho que retrata a gente chegar no ponto certo. Eu estou pulando porque esse PowerPoint tem um resumo das ideias de matemática problematizada, mas eu vou falar hoje é o resumo do resumo, tá? Natália pode falar que ela sabe tudo sobre isso. Então, e essa ideia de matemática problematizada, esse trabalho que foi em 2021, que eu acho que é um trabalho que a gente organiza melhor essas ideias, ele é em coautoria com a Tatiana Roque, que é colega, professora daqui, atualmente secretária de Ciência e Tecnologia do município, então está afastada. Mas são ideias sobre matemática que a Tatiana traz da filosofia da matemática, que é onde ela trabalha mais. E esse trabalho em colaboração com ela teve um objetivo de trazer essas reflexões da filosofia da matemática para a educação. Beleza? Bom, então, só para contextualizar, que a gente, não sei se está dando para ler aí, ó, mas o que está escrito no primeiro parágrafo é: a matemática é socialmente reconhecida hoje como a ciência da exatidão, na lógica da exatidão e da certeza por excelência. O conhecimento matemático, então, seria então caracterizado pela perfeição da estrutura e pela correção dos resultados. Então essa ideia, que é muito assim popular, né, muito difundida, com a matemática como talvez a mais exata das ciências exatas, né? Matemática como a ciência da certeza, da exatidão, da precisão. E o que a gente argumenta nesse trabalho é que essa ideia da matemática como a ciência da certeza, ela corresponde àquilo que a gente chama de ordem da estrutura, mas não a ordem da invenção. O que quer dizer o que a gente quer dizer com a ordem da estrutura? É a maneira como a matemática está organizada hoje, digamos assim. E ordem da invenção, como o nome está dizendo, é a maneira como a matemática é inventada. Então, na verdade, essa maneira que a matemática está toda organizada hoje, ela demorou historicamente muitos séculos para chegar. Ela não nasceu assim, né? Tudo certinho, tudo encadeado logicamente. E o que a gente argumenta nesse artigo é que existe uma confusão entre a ordem da estrutura e a ordem da invenção. E que a matemática, ela é, em geral, vê se vocês concordam com isso, ela é ensinada mais com base na ordem da estrutura do que na ordem da invenção. Então o ensino de matemática, tanto na educação básica como na educação superior, ele segue um modelo, em geral, que simplesmente relata a estrutura pronta. Beleza? Fez sentido isso? Sim ou não? Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Tá de boa? Caio, quer falar alguma coisa? Tá. Beleza, pessoal? E é tipo esse modelo aqui, ó. Que a gente começa com as definições, depois os teoremas, depois as aplicações. Mas quando a gente segue esse modelo, isso aí que é a ordem da estrutura, porque é como a matemática está organizada. Mas, na verdade, historicamente, não foi assim. Nunca é assim. Historicamente, as definições não vêm primeiro. Em geral, as definições vêm, inclusive, depois dos teoremas, né, historicamente. Então, não é que assim, por exemplo, o que a gente entende como função hoje, a gente aprende, né, no ensino médio, em geral. A função é isso aqui, é uma relação entre dois conjuntos, de tal maneira que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é assim que a gente aprende?
Beleza? E aí, essa forma de ensinar matemática causa a impressão que a matemática já nasceu assim pronta. E, na verdade, ela nasce toda desorganizada. Então, é isso que a gente chama de ordem da invenção. Então, a ordem da invenção, que é a maneira que a matemática é inventada, ela não é organizada, ela não é determinada pela certeza, pela exatidão, nada disso. A maneira que a gente aprende matemática é toda desorganizada. Beleza? Tranquilo? Então, na verdade, o que a gente argumenta é que essa forma de ensinar matemática, que é calcada no formalismo matemático, ela afasta as pessoas da matemática, em vez de ajudar na aprendizagem. Fez sentido isso? Corresponde com a experiência de vocês ou não? Hã? Não, corresponde, mas a gente está nessa tentativa de não fazer Exatamente, isso. não reproduzir. É difícil que a gente tenha um currículo que acaba limitando a gente nessa criatividade. Pois né? é, mas sempre tem crédito. Porque algo que foi criado num determinado tempo, por determinadas pessoas, e tentar trazer isso para a realidade nem sempre é possível. Exatamente. Então, só dar um exemplo rapidinho. Quando a gente aprende, por exemplo, números negativos, muitas vezes na escola o professor chega e fala assim: número negativo é isso. Então, isso que eu quero dizer, começa com a definição. Mas por que tem que existir números negativos? Por que a gente não pode ficar só com os números positivos? Por que aquele conceito a que problemas aquele conceito responde? Raramente na educação básica a gente faz isso. Por que tem que existir um outro exemplo que eu acho que é mais forte? Que é, por que tem que existir número real? Ou seja, número irracional? Por que a gente não pode trabalhar só com os números racionais? Ou seja, quais são os problemas dos quais os números racionais não dão conta? Que a gente precisa inventar algo além. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tá fazendo sentido isso? Então, quando a gente começa simplesmente relatando a definição de algum conceito matemático, a gente perde a oportunidade de falar a seguinte coisa que é o mais importante, que é a que pergunta essa definição responde. Que as definições elas não nascem do céu, elas foram inventadas para responder alguma pergunta. Beleza? Fez sentido isso? Ou não? Tá de boa? Bom, e aí o que a gente chama de, basicamente, aí nesse trabalho, a gente confronta, eu já não quero chegar na ideia de erro, tá? Então, nesse trabalho, a gente confronta duas maneiras, duas concepções diferentes sobre o que é matemática. Beleza? Que a gente chama de matemática não problematizada e de matemática problematizada. E eu já vou explicar por que a gente escolhe esses nomes, por que o nome é problematizada, tá? A ideia, a concepção de... Então, essas concepções, matemática não problematizada e matemática problematizada, são maneiras diferentes da gente entender o que é matemática. Beleza? E eu vou explicar que maneiras são essas. Então, a grosso modo, na matemática não problematizada, a matemática é entendida como um conjunto de fatos, assim, ou seja, de respostas. E na matemática problematizada, a matemática é entendida como um conjunto de problemas ou de perguntas. Então, na visão de matemática problematizada, por isso que a palavra problematizada vem de problema, o que é mais importante na matemática são os problemas e não as respostas. E a gente tem um ensino de matemática que é mais calcado nas respostas do que nas perguntas. Beleza?
Fez sentido isso ou não? Ah, então, o que a gente diz é o seguinte, que os problemas, vou falar uma frase que eu acho que vocês não vão entender nada, mas eu vou tentar traduzir, tá? Que é o seguinte, os problemas têm um estatuto epistemológico independente das suas respostas. Alguém entendeu o que isso quer dizer? Não. Então, basicamente, o que a gente quer dizer é o seguinte, numa visão de matemática não problematizada, um problema só é importante quando você chega a uma resposta. Então, o valor do problema, da pergunta, está na sua resposta, beleza? Então, só quando a gente chega a uma resposta que aquilo ali, aquela discussão tem valor, beleza? Então, um problema é o que falta para chegar na resposta, ou seja, um problema é uma falta de conhecimento, certo? Na matemática problematizada, o problema não é uma falta de conhecimento, o problema é o próprio conhecimento. Então, isso que quer dizer o problema tem um estatuto epistemológico independente da solução, que é o seguinte, o problema tem um valor em si. O valor do problema não está numa solução, não está em ele levar uma solução, beleza? Aí vou dar um exemplo disso, que foi uma coisa que quem fez a introdução ao cálculo comigo foi muito assim, discutida, foi muito assim. Vou fazer uma pergunta então, que é a seguinte, todos os infinitos são equivalentes ou existem infinitos maiores do que os outros? Existem infinitos maiores do que alguém discorda disso? Pode falar. Todo mundo concorda? Então, mas em introdução ao cálculo, a gente foi bem polêmico nisso, tá entendendo? Que a gente falou bastante sobre isso. Então, matematicamente, a resposta formal para essa pergunta é que existem infinitos maiores do que os outros, nem todos os infinitos são equivalentes. Mas o valor dessa pergunta está na discussão que ela provoca, independente da gente chegar à resposta. Então, mesmo que a gente não chegue a uma conclusão, essa pergunta já valeu a pena, só pela discussão que ela provoca. Fez sentido isso ou não? Beleza? Tá? Então, assim, se a gente chegar na resposta, beleza. Mas para que essa pergunta tenha valor, a gente não precisa chegar na resposta, porque a gente já está produzindo conhecimento simplesmente ao fazer a pergunta. Então, fazer uma pergunta é a expressão de um conhecimento, e não de uma falta de conhecimento. Essa é a diferença fundamental entre matemática problematizada e matemática não problematizada. Fez sentido isso? Sim ou não? Podem falar, sinceramente. Sim. Então, vou dar agora, então, chegando ao erro. Então, numa perspectiva de matemática não problematizada, a gente vê o erro como uma falta de conhecimento. O aluno que erra, em geral, ele é rotulado em sala de aula como um aluno mais fraco do que o aluno que acerta. É ou não é assim? E o que a gente argumenta de uma perspectiva de matemática problematizada é que o aluno que erra, ele pode estar pensando mais do que o aluno que acerta. E eu vou dar, só para passar a palavra para ele, vou dar alguns exemplos disso. Beleza? Mas fez sentido isso? Sim. Então é por isso que eu quis começar falando sobre isso, que eu acho que isso é muito importante para a avaliação, que é a maneira como a gente entende o erro em matemática. Beleza? Certo? E aqui a palavra erro tem que ser usada entre aspas, tá? Porque é aquilo que é interpretado como erro. Na verdade, aquilo que em geral é lido como erro dentro de sala de aula. Beleza, pessoal? Aí vou dar alguns exemplos. Fez sentido isso? Então, o fundamental em matemática problematizada é que um problema, e aí o que eu quero dizer com problema? O problema pode ser uma pergunta,
uma dúvida, pode ser uma aplicação, por exemplo, pode ser uma coisa super sofisticada, tipo assim, como é que eu faço para construir uma ponte? Isso é um problema. Ou pode ser uma dúvida que um aluno no ensino fundamental fala dentro de sala de aula. Tudo isso é um problema. E o que a gente argumenta é, na matemática problematizada, é que um aluno que expressa uma dúvida, ele está expressando um saber, não uma falta de saber. Por quê? Porque aquela dúvida do aluno, ela traz um monte de coisa que ele está pensando. Então, o fato de ter uma resposta ou não é muito importante naquele momento. Beleza? E na matemática a gente tem uma obsessão pelas respostas. E a gente com isso desvaloriza as perguntas. Fez sentido isso? Então, a gente tem que, na perspectiva de matemática problematizada, a gente tem que lidar com o erro como um conhecimento e não como uma ignorância. Beleza? Eu levo isso muito a sério na minha prática mesmo, em aula. Não sei se dá para perceber isso, mas eu procuro praticar isso mesmo. Dá para perceber isso? Nas atividades que o senhor passava, que o senhor pedia para a gente escolher 5 atividades da lista, eu sempre prestei atenção nisso. Para que a gente fizesse atividades, e o que valia como pontuação não eram os acertos. Exato. Era a disposição que nós tínhamos para escolher as atividades, fazer as que a gente menos entendia ou as que mais entendia. Uma vez, na primeira atividade que eu fiz, eu escolhi a maior parte das tinha o texto. Porque para mim era mais fácil fazer de texto do que responder as outras. Aí o senhor comentou, na hora que você for fazer, escolha as mais difíceis, não se preocupa com o erro. Não se preocupa com o erro. Tenha um foco em entender a sua pergunta, para quando você chegar na sala de aula, você tirar essa dúvida. E não se preocupar se eu errei todas as questões. Tanto que as nossas notas, elas eram baseadas no último que a gente estava fazendo com o interesse que a gente queria saber. Entre aspas, certo ou errado. Exatamente. Que faz muito mais sentido, porque quando você vai dar um exemplo para uma criança, é mais fácil, pelo menos eu, no meu método de didática, você dá um exemplo primeiro e depois você explicar o que é aquele exemplo e como ele pode ser aplicado, o que não é a norma comum. Quando eu estou dando aula agora de material dourado, lá para as crianças na escola, eu dou aula de material dourado. Eu estou falando sobre o CDU, né, que é centena, desenho e unidade. E que o material dourado ele é um material que ele é muito útil para essa aprendizagem. Mas primeiro eu posso... material dourado? Não. Material dourado da Maria Montessori, que tem a quadradinho de milhar, o quadradinho de unidade. Eu primeiro peço para que os alunos montem só o material dourado, sem escrever nada em papel. Depois eu explico que foi Maria Montessori que criou o objetivo que o material tem, isso para alunos do segundo e quinto ano. Óbvio que algumas falas. Tem na minha sala, daqui a pouco eu pego lá para ele ver. É muito importante, esse material é muito útil. Porque praticar uma atividade é mais nutritivo, pelo menos eu considero, você apenas escrever, e foi o que o senhor falou. Um aluno que acerta a questão, ele pode estar pensando menos do que o aluno que erra, porque ele tem um raciocínio direto de pensar a redação, pensar na questão e dar a resposta. O outro aluno, ele pensa em muitas alternativas, mesmo que as alternativas estejam todas erradas. Exatamente, perfeito. É bem isso que eu quero dizer. Todo mundo entendeu o que acompanhou o que a Braiana falou. Mas foi bom ter lembrado disso, que nessa avaliação de introdução ao cálculo eu pensava, eu queria, com isso, estimular vocês para não ter essa preocupação, porque eu acho que a gente se preocupa muito, porque a cultura docente em matemática é muito assim, do certo e do errado, de quem é mais inteligente, isso não deveria ter nenhuma importância. Então, às vezes, quando a gente quer falar uma coisa na aula de matemática, a gente fala, pô, vou falar, será que está certo? Né, assim, não vou falar não, porque pode estar errado. A gente não deveria se preocupar com isso. O problema é que os professores se preocupam com isso, mas os professores, vocês como futuros professores, não devem se preocupar com isso e não devem, assim, reprimir os alunos por falar. Então, só para passar a palavra para eles, querem falar uma coisa? Que aí eu vou dar esse exemplo aqui. Não, mas é um exemplo também. Pegando o gancho que a Braiana falou, o nome dela, Braiana. Quando eu fiz no PEMAT análise de livro, 22, sei lá, 2022. A análise é a disciplina que eu dou, que é a disciplina mais legal que tem. E depois vocês vão fazer, não é? Eles estão fazendo.
fazendo agora, eu tenho que falar que Não, muito bom Fala. E aí o Vitor incentivou, um dos trabalhos era a gente, quem pudesse, quem tivesse sala de aula, fazer, trabalhar dessa forma matemática problematizada. Então, o que o Vitor está falando, que me chama mais a atenção, é o papel do aluno na sala de aula, mesmo, com contato com a matemática. Enquanto você está na estrutura da matemática não problematizada, em que o aluno ela é receptor, reprodutor da informação, do conhecimento, na problematizada, ele tem muito mais protagonismo, ele é entendido como uma pessoa que possa produzir conhecimento matemático. E aí eu fiz uma atividade na sala de aula. Por isso que a gente chama de ordem da invenção, porque a gente tem que entender que dentro da sala de aula o aluno está reinventando as ideias, ele não está absorvendo as ideias. E aí estava num momento também que uma menina tinha criado um processo, um critério de divisibilidade para 11 horas. E aí saiu na televisão tudo, aí eu fui fazer com meus alunos do 6º ano. Propus que eles em grupo criassem de forma livre, podiam utilizar qualquer recurso possível, tanto concreto como não concreto, como qualquer ideia da internet, quando eles quisessem, não ser copiado, mas a ideia era que eles criassem um critério de visibilidade. Então cada grupo criou um critério de visibilidade para algum número, sei lá, 2, 3 e tal, e depois teve um momento que os grupos apresentaram para os outros alunos o seu critério e a gente discutiu ali na sala de aula a validade do critério do colega. E isso foi muito interessante porque tinham critérios incompletos, vamos dizer assim, que estavam incompletos, e na sala de aula a gente pôde pensar em maneiras de completar o trabalho do colega, ou fazer aquela conjectura dele ser válida. E aí foi um trabalho muito interessante porque a gente construiu essa questão da gente chegar com uma fórmula pronta, um critério pronto, que você só vai aplicar, verifique se o número tal é divisível e tal, não sei o quê. Isso não faz sentido quando a gente quer criar uma pessoa, um aluno que seja crítico, que critique toda a vida dele, possa pensar e produzir matemática. A gente pedir primeiro que ele crie alguma coisa e depois levar para a discussão coletiva, de forma que aquilo ali que o Vitor falou aqui, o problema pode vir do aluno. O problema não está só no que o professor traz como problema, e sim a própria turma pode criar um problema, pode criar alguma coisa que ela queira investigar, e aí o professor pode ter um trabalho de mediação ali para ir conduzindo aquela ideia para produzir conhecimento. Então, alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza? Então, olha só, um exemplo que eu vou dar de como a gente pode pensar diferente o papel do erro, tá? Eu estou colocando aí o que é 2/3, tá? Isso aí eu quero dizer o seguinte, é uma dúvida relativamente comum em sala de aula o aluno entender uma fração como um número, beleza? Não sei se vocês já passaram por isso como aluno, mas muitas vezes o aluno vê, por exemplo, 2/3 não como 2/3 uma coisa só, ele vê como 2 e o 3, como se fossem dois números separados. Sabe o que eu estou falando? Assim, alguém já pensou dessa forma? Você lembra de ter pensado assim? Não, Larissa. Lembra? Aí depois entendeu como era, né? Eu penso assim também até hoje. Então, Olha assim, eu penso assim, nossa, 2 e 3. Mais alguém? Eu sempre associei 2/3 com pizza. Com pizza, beleza. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é que os alunos veem vocês como 2 e 3, e não como uma coisa só, beleza? Então o aluno tem dificuldade de ver uma fração como um número, tranquilo? Bom, aí o que eu quero falar aqui é o seguinte, esse aluno que tem essa dificuldade, ele tem toda a razão de ter essa dificuldade. Por quê? Porque não é óbvio que uma fração é um número, assim.
Então, considerar uma fração como um número é uma coisa é uma forma muito particular de pensar, não é a única forma de pensar e é a forma como a gente pensa na matemática hoje, mas nem sempre foi assim. Então, tanto esse aluno tem toda a razão de pensar que não entender uma fração como um número, que na matemática grega, que é tão valorizada hoje, era assim. Na matemática grega, uma fração não era um número, uma fração era 2 números, assim como esse aluno pensa. Porque o que quer dizer quando a gente fala que uma fração é um número? É que a gente entende, o que é uma fração? É, a grosso modo, uma comparação entre números naturais, beleza? Então, quando a gente fala que uma fração é um número, a gente está entendendo uma comparação entre números naturais como uma generalização da própria ideia de número natural. Ou, ao contrário, um número natural como um caso particular de uma comparação. Isso quer dizer associar, por exemplo, o número 3 com a comparação entre 3 e 1. Isso é uma coisa super sofisticada e a gente pensa nisso como uma coisa simples, mas isso não tem nada de simples. Não tem nada de simples e, como eu disse, não é a única maneira possível de pensar, tá? Está escrito aí, não está dando para ler, mas está escrito aí mais ou menos o que eu falei. E esse PowerPoint está lá. Então, o aluno que estranha quando você fala que 2/3 é um número, ele pode estar pensando mais profundamente que o aluno que aceita isso imediatamente. Tem sentido isso? No entanto, no modelo tradicional, usual de ensino de matemática, a gente desvaloriza aquele aluno que resiste. A gente interpreta isso como uma coisa assim, esse aluno é mais fraquinho. É ou não é? E ele pode estar pensando mais do que o outro. Então, acho que esse exemplo ilustra o que eu quero dizer com entender o erro como um saber e não como uma falta de saber. Aí aqui tem sobre os números negativos, é a mesma coisa. Aí só mais um exemplo também sobre isso para encerrar essa parte. Que é o seguinte, como você sabe, aí está raiz quinta, mas eu vou falar raiz cúbica. Como você sabe que raiz cúbica de 7 existe? Que também é uma dúvida que os alunos têm. Muitas vezes os alunos veem também um número irracional, não como um número, mas como um símbolo. Assim, ele manipula algebricamente, mas ele não entende como um número. Então a pergunta é, como você sabe que a raiz cúbica de 7 existe? Como você sabe? Como você tem certeza disso? Alguém quer responder ou não? Então, outra pergunta. Como você sabe que a raiz cúbica de 8 existe? Essa é mais fácil. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mas tem algum número natural, algum número inteiro, que multiplicado por ele mesmo em 3 vezes dá 7? Não. Então, como você sabe que tem um número que no final vai ser irracional, ou seja, que ele tem representação decimal infinita e não periódica, que você vai pegar aquele número que vai ser alguma coisa, vírgula, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, vai multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes e vai dar exatamente 7. Como você sabe? A resposta para isso vem da ideia de completude dos números reais, que é uma propriedade super sofisticada e que a gente aprende em análise e a gente quer que o aluno, e a gente rotula o aluno que duvida disso como um aluno mais fraco, quando ele pode estar pensando, o outro que aceita isso imediatamente pode não estar nem aí, vai falar, beleza, é isso mesmo. Fez sentido o que eu quis dizer? Então é isso. Eu quero dizer com outra maneira de pensar no erro. Acho que um ótimo caso para esse último exemplo aí, da
racionais, de números e símbolos, é propriamente o pi, né? Geralmente a gente associa a alguma coisa relacionada à fórmula do círculo da circunferência, então irradiando, né? Mas às vezes passa batido, muitas vezes a gente associa 3 no lugar 2 ou 3 e fica por isso mesmo. Então, tive a oportunidade em matemática na escola, da professora, né? Ela passou a atividade para a gente pegar os riscos que ela separou, medir o contorno do barbante e depois pegar o diâmetro e dividir para ver, né, quanto isso ia resultar. E geralmente dava algo em torno do que seria pi, né? Então também eu posso ideia de ser algo irracional, não ser representado por uma divisão. Então fica mais natural do que simplesmente jogar no quadro que é isso e por aí vai. Isso aí, Natália. O aluno que questiona, né, nesse sentido, também está sendo muito inteligente, porque você constrói nele a ideia de que você vai dividir o diâmetro, o comprimento pelo diâmetro. O comprimento pelo diâmetro. Você constrói a ideia para ele de divisão, de fração. Se você pode escrever como fração, por que é um número irracional? Por que é um número racional? É. Porque nem toda razão é uma fração. Exato. Mas, de novo, o aluno que questiona isso tem toda razão. E a gente fala, não, ele é burro. Né? Assim, a gente acaba pensando isso. Isso é uma maneira completamente equivocada de pensar como professor. E aí o que eu quero dizer, aí tem alguns. Esse PowerPoint tem. Tá lá e tem essas ideias explicadas mais detalhadamente, que eu falei muito rápido. Mas em resumo, essa aí é a questão. Que é a seguinte: como é que nós ouvimos os nossos alunos? Nós ouvimos com referência na estrutura ou com referência na invenção? Eu defendo que a gente tem que aprender a ouvir os nossos alunos com referência na invenção, ou seja, naquilo que ele está produzindo de pensamento, e não com referência na estrutura. Com referência na estrutura é quando a gente ouve o que o aluno fala e a gente compara com a resposta pronta na matemática. Beleza? E aí a gente vê aquilo que o aluno fala como o que falta para chegar à resposta. Beleza? E a gente deveria ver como uma coisa que tem valor em si. É isso. Tem sentido? Agora. Alguém quer falar? Posso dar um exemplo? Pode. Então, quando eu comecei a dar aula, né, me formei e comecei a dar aula eu estava fazendo estágio ainda. Eu fazia estágio na escola municipal com os alunos para treinamento para o OBMEC. Aí tinha uma soma de fração, tinha que fazer o MNC para poder somar. E aí era, por exemplo, era 3, 5, 3, 15 e 9, esses denominadores. E aí eu perguntei para a aluna assim, qual é o número que vezes 3 dá 45? Aí ela falou, não tem. Eu falei, não tem? Ela falou, por que não tem? Ela, não pode. Eu falei, mas como assim não pode? Aí eu fui fazendo com ela, falei, vou fazer agora do 3. 3 vezes 1, aí fui somando com ela de 3 em 3, até chegar lá. Eu falei, então, qual é o número que vezes 3 dá 45? Aí ela, não pode. Eu falei, por que não pode? Aí ela, tia, a tabuada só vai até o 30. Você só vai até o 3 vezes 10. Aí eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, gente, como que eu nunca tinha pensado naquilo, dessa forma, naquele momento ali, né? E aí acho que foi aí, pelo menos, o meu primeiro estalo de que eu precisava ouvir o que eles tinham para dizer. Então, porque o que eles têm a dizer vem de algum lugar. E a gente, quando desqualifica o que eles têm a dizer, a gente desconsidera isso. Entendeu? Também me lembro do exemplo que, voltando para o exemplo da Natália, que estava dando uma aula sobre, iniciando ali também no 5º ano, no caso do aula, uma coisa que eu não falei. Lá na minha escola, tem uma disciplina, né, assim, chamada Laboratório de Matemática. E aí,
a área de matemática atende as crianças dos anos iniciais. Então, eu também dou aula do primeiro ao quinto ano. Não junto com o professor pedagoga, mas eu trabalho. Então, eu estava dando aula no quinto ano, que as coisas, de repente, assim, quando a criança é menor, ela tem muito mais ideias. E acho que o que acontece é que a gente vai formatando a cabeça da criança e vai chegando ali nos anos finais ou no ensino médio, a cabeça dele está tão formatada para fazer prova, para responder, para passar de ano, para dar a resposta que o professor quer escutar, que acaba que as invenções, a intenção de algo diferente, acaba se perdendo. Estão sendo reprimidas, né? A gente tem um modelo de escola que reprime a invenção. E aí eu estava dando aula sobre área de figuras planas, e aí uma aluna minha perguntou assim, por que não pode, eu estava falando sobre centímetro quadrado, utilizando uma coisa bem manual, aí ela falou assim, por que não pode ser triângulo quadrado, ao invés de ser centímetro quadrado? E ao invés de reprimir, ela fala assim, não, triângulo não pode ser quadrado, sei lá, fala qualquer coisa. Eu falei assim, gostei da sua ideia. Estava no 21, no remoto, a gente estava nem presencial. Eu falei assim, eu quero que na semana que vem, era uma menina assim bem extrovertida, eu falei, quero que você apresente para a turma a sua ideia. Então eu deixei para ela trazer a ideia dela, essa problematização por que o conceito de área não pode ser expresso segundo uma outra unidade de medida. E, por exemplo, se um triângulo equilátero, você consegue completar o plano. Então trazer essa discussão para a sala de aula, outras unidades de medida para a área diferente da padrão, que é o metro quadrado, é uma discussão que pode dar muito mais profundidade ao entendimento do conceito de área para as crianças. Então essa é uma coisa que a gente tem que pensar nisso, e a sala de aula é rica em situações dessas. A gente não pode, a gente tem que ter um olhar problematizado. Aí você vai conseguir olhar essas dúvidas, essas perguntas como algo que você pode trazer, virar uma aula, virar a próxima aula, por exemplo. E a gente, como professor, também, quando acontece uma coisa assim, a gente tem que não ter medo de aparecer alguma coisa que a gente não saiba. Tem que se colocar nesse lugar, que você não saber uma coisa não tem problema nenhum. O que a gente tenta evitar, né? Assim, ficar só naquilo que a gente tem controle. Assim. Pessoal, para começar assim, a conectar essa ideia da matemática problematizada com a avaliação, acho que tem muitas coisas interessantes para discutir. Eu vou tentar discutir um pouco sobre o erro e a abordagem ao erro, e depois o Daniel vai discutir um pouco a questão do feedback. A gente vai ver mais adiante o que é isso. E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar em avaliação das aprendizagens e avaliação para as aprendizagens, também podem ser vistas como avaliação somativa e formativa. Quem já ouviu falar sobre esses conceitos na sala de aula e quer compartilhar com um pouquinho? Agora a Ana, depois a Natália. O que vocês entendem como se fala isso? Eu aprendi durante o curso normal e eu aprendi muito sobre os objetivos de necessidade do Sarah Roberts, que ela fala muito sobre as que já se chamam de avaliação formativa, avaliação externa, avaliação diagnóstica. Pelo que eu entendo, existem mais ou menos 4 tipos de avaliação. A somativa, ela analisa a soma das atividades dos alunos. Mas é nesse contexto mesmo. Uma atividade leva a outra, elas são somadas em si. A avaliação formativa, ela é analisada durante todo o processo de aprendizagem do aluno. Ou seja, a avaliação formativa, eu sempre utilizo esse método Coringa em planos de aula. Quando eu vou botar método de avaliação em plano de aula, eu sempre coloco a avaliação formativa e, vamos supor, se tiver alguma atividadezinha, eu adiciono. Por quê? A avaliação formativa, ela conceitua, assim, continuar o processo de aprendizagem durante toda a etapa. Ou seja, não é sobre como o aluno só aprendeu no final, ou seja, não é só no final ele aprendeu, e sim todas as etapas, como ele foi se desenvolvendo. É uma formativa de formação, de realmente você analisar a formação de um aluno. Você não se leva em consideração só pelo final, e sim durante todo o trajeto. A somativa, muitas das vezes, ela pode ser generalizada e se levar pelo final. Ou seja, com a soma de todos os valores, você chega a um resultado. O que, para mim, eu, como professora de educação infantil,
e também dos anos iniciais, eu diria que é uma avaliação que se baseia muito no que a gente estava conversando na última semana, que é a avaliação básica, uma prova. Só que existem muitos conceitos além de uma prova. Então, assim, todo o trajeto faz parte, e isso é a avaliação formativa. Também tem a diagnóstica, para você analisar como o aluno funciona, a externa, que vai além dos métodos de aprendizagem tradicionais. É isso que eu sei sobre a avaliação somativa e formativa. Não, só que eu Gabi. já ouvi muito isso. Então, quem mais quer compartilhar sobre o que acha? Seu entendimento sobre a avaliação somativa, formativa ou gasto e para as aprendizagens. Tem mais alguém? Eu vou passar um vídeo, vai ter muito legal. aí a discussão vai embora. Mais alguém quer falar? Então vou passar um vídeo aqui que eu tava. O Daniel tá indo. É porque eu tava fazendo igual todo mundo faz. Chegou cansado em casa, deu aula, estudou muito, aí você começa a passar no Instagram. Né? A ficar naquele processo que a gente vai, sei lá, todo mundo faz. E aí eu tava passando no Instagram e caiu um vídeo de um coordenador pedagógico, eu acho, de uma escola particular. E ele começou a falar, apresentando a escola, era uma propaganda, um vídeo de propaganda de escola particular. E aí ele fala sobre avaliação. Aí eu vi um negócio, falei, Daniel, olha o que esse cara tá falando. Aí eu fui lá, meti um comentário gigante, falei, isso tá errado, que não sei o que, isso lá. Escrachei o cara, quem me respondeu, obviamente. Aí o Daniel, falei, Daniel, olha isso, Daniel, caraca, você já... Aí eu comentei, pô, tu foi lá e militou, cara. Aí foi. Não deu pra segurar. Aí eu vou passar um vídeo aqui, tá? E também tem um outro vídeo de uma ideia caricata, né? Uma caricatura de situações de avaliação na sala de aula, mas conversa muito com esses dois tipos, com um desses dois tipos de avaliação. Tomara que passe. Se o som estiver baixo. Você consegue só Agora está sem som, também o teste está puro. Deixa eu ver se... Mas a gente testou o vídeo do Daniel, passou. É ali mesmo. Aqui? É. Aí. Isso. Aí. Então, para a tela? Vê se está sendo som no computador, tá? A gente testou o vídeo do Daniel, passou. Antes com essa aula funcionou. Funcionou. Não, era outra, Não é esse vídeo que está sendo som naturalmente? E na aula passando aqui, funcionou. Deixa eu ver se eu consigo ir no drive. Só um minuto. Tá passando da onde? Baixou o computador? Não, tá no drive. Agora eu vou lembrar onde está. Quando baixa essa som. Você lembra o direito dele? Mas aqui que você tentando botar antes era na onde? Vai achar. Vai em cima. Pesquisar no drive. Calma aí. Eu acho que é esse aqui.
É estranho, mas... Então a gente vai botar de boa, né? Agora começou a sair. Semestres. Por acaso, o Júlio, nosso professor de Science, estava explicando para os alunos. Voltou ali. Eu acho que Ah, é um Tá mal apontado. Agora não tá. Acho que é por isso que tá verde. Porque tá mal apontado, é o carro. O professor de Science estava explicando para os alunos o sistema de avaliação da escola, que é um sistema, esse sim, um pouco disruptivo. Nossa escola trabalha com semestres, nós chamamos de avaliação, sistema de avaliação global, do Google Global, e por isso ele tem 360 pontos, representando o global. 180 no primeiro semestre e 180 pontos no segundo semestre. Dentro desses 180 pontos, os alunos têm 60% para avaliações somativas, 30% para avaliação formativa, que ele faz ao final de cada semestre, e 10% para uma avaliação atitudinal do aluno, para a gente poder conhecê-lo na sua perspectiva da vivência dele entre os colegas, dentro de sala de aula, como ele se comunica, se comporta junto à escola. Pessoal, hoje é prova. Fica tranquilo que eu fiz uma facinha, precisa acabar em 15 minutinhos e todo mundo embora. Só que marca. Quem não tiver bem para fazer a prova hoje, pode fazer semana que vem, ou eu mando pra cá, você faz em casa mesmo a prova, tá? Bom, tô entregando a prova, é o seguinte, eu vou sair 30 minutinhos só, entendeu? Ali de fora, ó, se confia em vocês, hein? Não vai voar não, hein, gente? Vou deixar a porta aberta, que eu tô vendo. Professor, oi, eu tô com dúvida na vocês, hein? Posso ajudar aqui a rascar dele? Será? Você que sabe, Você que sabe. Sua prova aqui, você errou todas. Dá pra essa prova aí. Dá pra ver no seu olhar que você se esforçou. Eu que tô errado, porque eu perguntei porque você não sabia, não foi? Você merece 9, pode ser 9, 10, fica bom? Não, fica legal. Não, pelo seu esforço, dá pra ver que você é um cara esforçado. Desculpa ter perguntado errado. Agora pronto, agora vamos comentar. Galera, então, no primeiro vídeo já me chama a atenção o cara falando de Science. Science, professor de Science, o que é Science? Tipo, não dá pra falar ciência, sei lá. E depois ele fala global, é uma das coisas assim que eu não consigo entender. Mas ele falou sobre avaliação somativa e formativa. O que vocês entenderam dele falando aí? Vamos lá. Ele só falou que tem, mas Ele isso só já falou- é avaliação. ele falou que é Isso só- uma três, é né? feita no final do semestre. Mas a Braiana falou que é diferente. Com relação ao que a Braiana falou, é diferente. A Braiana Eu falou acho que que ele formativa inverteu o é conceito. durante né? o processo. Quem acha? Eu acho que ele tá usando nomes pra falar que a parada é chique. Sim. Com toda certeza. O conceito real é realmente esse. A formativa é durante todo o processo. E a somativa é dividibilidade de soma. Essa soma no final é a soma. E ele trocou isso, porque ele chamou Tem 60% somativa, 30% 10% atitudinal, 30% formativa e 60% somativa. E aí, quem mais quer? Primeiramente, não entendi nada que ele falou. Eu acho que ele estava tentando justificar o porquê do valor, né, do preço do colégio contrário. Por exemplo, eu já dei aula no colégio que eu trabalhava com os alunos de lógica, que era bastante aula de matemática normal, só que lá apareceu o nome como professor de lógica. Para justificar o... É que apareceu uma coisa assim. Disruptivo. Exatamente. Ele falou. Porque ele... Caraca, então esse ele chega. 360 pontos. Mudou de 100 para 360. Não, esse é ridículo, né? Assim. Agora é disruptivo. Então, eu acho que de repente é uma propaganda, então ele tem que. Agora a propaganda dele alcança, ele alcança, entregou.
mas a ideia é dialogar sobre isso. Primeiro a gente vai falar alguns pontos que se conectam à matemática problematizada. Para começar assim, quem já viu, dar um exemplo para diferenciar a avaliação. Não tirei isso. Avaliação somativa e formativa. Quem já viu o programa, quem gosta de cozinhar ou já viu o programa do Masterchef? Então, nunca viu o Masterchef? Quem gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar não. Eu cozinho todo dia, né? Mas porque tem criança para alimentar, então tem que fazer comida. Mas quem já viu esse tipo de programa, ou já viu que seja doce, também eu gosto de assistir. Como é que é o programa do Masterchef? Todo mundo conhece, mas tem lá uma pessoa fazendo comida, mas o exemplo que eu quero trazer é o seguinte: quando qualquer pessoa, um cozinheiro, um chefe está fazendo a comida, você faz a comida, você vai lá, pega uma carne, vamos dar um exemplo de uma carne, tempera, aí você bota para refogar, aí vai fazendo alguns processos. O que você faz? Toda hora você tem que fazer para não ficar ruim lá no final. Melhor, para a comida ficar boa lá no final do processo. Oi? Experimentar, falou ali, falou baixo. Você tem que experimentar, você não experimenta, ó, você vai lá, bota aqui, tá faltando sal, aí você vai lá e bota sal. Aí você vai lá, faz mais um pouquinho no processo, experimenta de novo, tá faltando tal tempero, você vai colocando, vou colocar mais tomate, botar cebola para dar um gosto, no final vou botar uma erva para dar um cheiro, um sabor diferente e tal. Assim que a pessoa vai produzir um prato. E no final, ele vai lá e ou você dá o prato para alguém comer, ou o cara lá no Masterchef, ele apresenta o prato pro chefe, né? Igual o chefe falou lá, que vai dizer se tá ruim. O ruim daquele programa é que é meio opressivo, né? Sai daqui, eu tô ruim, assim. É meio mais ou menos assim. Mas a ideia é que no final do processo, alguém vai provar o prato e vai dizer se tá bom, se tá ruim, gostou, não gostou. Então, a avaliação das aprendizagens e para as aprendizagens tem tudo a ver com isso. Porque a avaliação para as aprendizagens esse processo que a gente faz de experimentar. Então, se você experimentou, foi lá mais um pouquinho, vou ajustar aqui, vou fazer isso. Isso é a avaliação para as aprendizagens. Na sala de aula, é aquela avaliação que você está ali durante a sala de aula o tempo todo, experimentando no sentido de conversando com o aluno, observando, dialogando, ouvindo as dúvidas, trazendo para discutir, ou colocando alguma coisa assim. E das aprendizagens, é aquela avaliação ao final de um processo, pode ser um ciclo, pode ser uma aula, em que você vai, de alguma forma, ela pode ser quantificada ou pode servir para uma certificação aprovada, ou pode servir para gerar dados numéricos de alguma política pública, alguma coisa assim. Então, a diferença entre essas avaliações, eu tentei dar um exemplo sobre isso, não sei se ficou claro. Então, uma coisa que estava ali, que ele estava discutindo, que assim, é totalmente, não tem a ver com a avaliação formativa, e ele falou que a formativa é quantificar. A avaliação formativa, você não quantifica. Quando alguém está experimentando, você não está quantificando se está bom ou se está ruim, você está experimentando, você está discutindo. Então, a avaliação formativa, ela não pode, na sua concepção, se você está entendendo ela dessa forma, gerar um dado numérico, gerar um grau, gerar uma nota. Se você fizer isso, você não está fazendo, já não está fazendo formativo, você está na somativa. Então, a primeira coisa ali que, para mim, 100% do que ele falou, 60, 30, 10, tudo é somativo. Não tem nada de formativo ali naquilo ali que ele falou. É tudo somativo. E tem uma outra coisa que é muito complicada também, que você gerar, aí tem no segundo vídeo,
não sei se vocês viram a parte, que ele falava assim, ah, você se esforçou tanto, você se dedicou, eu vou te dar uma nota 9. Então, há um equívoco também, assim, no geral, nos sistemas escolares, em se quantificar um aspecto atitudinal ou comportamental, que é assim, o aluno que se engajar muito nas atividades, que participar, falar, fazer tudo, então ele vai receber uma menção, uma nota, né? Por isso. Isso não é formativo também, isso é somativo. Então, gerar nota para algum aspecto atitudinal ou comportamento também não entra na avaliação formativa. Então, o que é formativo? É o que a gente vai discutir agora um pouco. Eu coloquei sobre os vídeos. Aqui eu estou discutindo um texto, que é isso que eu acabei de falar, sobre o que em relação à parte teórica, o que eles estão fazendo ali sobre esses aspectos. Eu peguei naquele artigo que o professor Vitor colocou para vocês, não sei se foi feita já a resenha, não sei que processo está isso. Mas naquele artigo que o professor Vitor colocou para vocês lerem, fazerem alguma reflexão sobre ele, tinha uma coisa interessante que dialoga com isso. E aí eu coloquei alguns aqui, por exemplo, os professores consideram lá, aí tem a ver com o que você foi formado e a forma como você avalia. Os professores foram entrevistados. E aí, tem aqui, ó, os professores já formados que atuam lá, que estavam naquela pesquisa, consideram preponderante os aspectos formativos, tais como interesse, esforço, resolução de atividades e caderno. Isso não é um aspecto para considerar como um aspecto formativo, uma avaliação formativa. E naquele artigo, na pesquisa, os professores entendem considerar esses aspectos como formativos. Então isso também Aí ele traz uma afirmação de Fernandes que a avaliação formativa não pode ser indicada como um conjunto de práticas, mais ou menos diferenciadas, que pouco terão a ver com a sua real natureza. Então, não só a pontuar esses aspectos, como eu colocar em caixinhas, como assim, ó, essa avaliação aqui, que é um trabalho em grupo, isso aqui é avaliação, só pode ser avaliação somativa. Eu vou gerar nota e uma outra coisa, e um outro processo separado disso ser formativo. Não é isso. Essas avaliações, elas trabalham juntas, elas trabalham de forma complementar. Então, de um mesmo instrumento, você pode, por exemplo, até mesmo a prova, você pode fazer uma avaliação formativa e somativa da prova. Somativa, todo mundo já sabe que é dar uma nota, porém você pode pegar as informações que estão ali na prova e observar, identificar os erros dos alunos. Aí vai entrar na questão de como você trabalha o erro. E aí, a partir dessa observação das informações que você está tendo ali na prova, que você está lendo, você pode gerar feedback para os estudantes. E feedback é um retorno sobre aquilo que ele colocou ali, sobre aquela maneira que ele está entendendo aquele problema. Então você pode dar um feedback tanto para ajudar ele em alguma coisa que pode ser considerado como um erro, ou você pode aprofundar aquele conhecimento através de um feedback. A gente vai discutir feedback daqui a pouco. Então, a ideia aqui é desmistificar essa ideia de avaliação somativa e formativa, que tipo assim, eu dou uma prova, é puramente somativa. Ou eu dou um trabalho em grupo, ó, vou dar um trabalho em grupo, hein? É formativo, não é isso. Tem a ver com o que a Briana falou no sentido de trabalharem conjuntamente. E um está olhando para alguns aspectos, outro para outro. A avaliação eu botei esse processo aqui. As duas como elos de um mesmo grupo. Enquanto a avaliação somativa, ela está ali olhando um ponto de vista naquele momento, e a avaliação formativa, ela está preocupada em promover a aprendizagem. Então você vai, a partir dela, a partir do que você está identificando ali nas respostas dos alunos, que você pode tratar não como certo ou errado,
Na avaliação somativa você pode estar certo ou errado e gerar uma nota, mas na avaliação formativa você vai olhar a resposta do aluno para traçar ações em que você vai aprofundar aquele conhecimento, dialogar sobre aquele conhecimento e fazer o aluno ter mais aprendizagem, beleza? Então ela trabalha no sentido que o aluno também se autorregule. Autorregulação tem a ver um pouco com autoavaliação, mas autorregulação é um pouco maior. A autoavaliação está dentro do que é autorregulação. Autorregulação é o aluno conseguir compreender o que ele aprendeu, por exemplo, numa aula. O que você aprendeu de novo nessa aula? Ou nesse ciclo de aulas? Se o aluno conseguir ter uma noção do que ele está aprendendo, ou aonde ele chegou com aquela ideia dele, você pode estar trabalhando um aspecto formativo. E ele vai estar tendo, assim, ele também está assumindo um papel mais importante produzindo uma avaliação sobre o seu próprio conhecimento. E na avaliação formativa, o professor compartilha a função de avaliar com o aluno. Isso é muito importante. Então, sempre na avaliação formativa, você pode fazer avaliação, autoavaliação ou avaliação entre pares. Você pode compartilhar com a turma essa função de avaliar. Isso tudo quem fala é Fernandes. E aí tem um negócio interessante, que é o seguinte, como é que essas coisas funcionam? Porque a gente estava discutindo muito na aula passada a questão por que a avaliação externa, né, essas provas de larga escala, tem tanta influência na sala de aula. Por que a discussão da aula passada ficou em torno de reprovação, aprovação, mas se aprova sem conhecimento, e aí o que faz? A gente não vai voltar nisso, mas quando a avaliação ela está muito voltada para atribuir grau ou para comparar pessoas a uma norma, que é no caso a avaliação, tem muito na avaliação larga escala, você está se voltando assim para uma avaliação extremamente somativa. E quando você está só fazendo isso, essa avaliação ela vai contribuir para o que o Vitor estava falando de uma matemática não problematizada. Você vai comparar as respostas com uma norma e aí tem a resposta correta lá e aí só funciona só isso. Então, você está aqui. A gente estava aqui na aula passada discutindo essas questões. A gente não entrou no que é a avaliação para as aprendizagens. E aí tem muito de uma questão, acho que política mesmo do professor, não política, eu não estou falando de partido político, mas no sentido político que você lida com a sociedade, de você assumir uma postura. No sentido de que o sistema, na minha concepção, tá? Fala que eu posso falar uma coisa que seja muito disruptivo para você. Não, mas é brincadeira. Nasce no sentido de que o sistema está posto. Você vai ter que na escola em algum momento atribuir grau, na maioria, com mais ou menos autonomia, se você tiver numa escola particular, que eu acredito que a maioria de se formar aqui vai ter que trabalhar numa escola particular, porque não tem jeito, você tem que garantir o seu salário. Eu fui estudante, eu fiz minha graduação no turno noturno. Então eu trabalhava de dia e fazia a licenciatura à noite. Então para mim o mais importante era garantir o sistema. Então você vai ter pouca autonomia numa escola particular. Em compensação numa escola pública você vai ter um pouco mais de autonomia. E aí você tem que assumir uma postura de tipo assim, o sistema está posto. E aí o que eu vou fazer diante disso? Cadê as brechas? O que o Vitor falou. Você tem que pensar em que tem lá o sistema todo, mas em algum momento você pode fazer uma avaliação diferente. Você pode se preocupar com a dúvida que o aluno traz, com o que ele está trazendo, e aí alguém colocou aqui sobre o currículo. Quem falou sobre o currículo? Meu colega ele falou sobre o currículo. A Roberta falou, não, mas a gente tem um currículo muito engessado. Sim, a gente tem um currículo engessado. Você chega na escola, o coordenador vai dar, isso aqui é o currículo que você tem que dar nesse ano e vai te cobrar. Então, assim, tem. Mas em algum momento você pode subverter um pouco ali e parar uma aula ou fazer uma outra abordagem e entender, começar a usar artifícios, vamos dizer assim, para você fazer uma avaliação outra.
e você vai olhar para outros aspectos. E dessa forma, contribuir para a aprendizagem do aluno. Porque se você for entrar no sistema, você vai fazer o seguinte: você vai dar uma aula, vai fazer uma avaliação, fazer avaliação entre aspas, né? Não existe fazer avaliação, no sentido de fazer uma prova. A prova é só um instrumento, não é uma avaliação. Uma prova é um instrumento avaliativo. Então você vai utilizar uma prova ali para avaliar, vai corrigir e vai para o próximo assunto. E isso não tem nada de formativo. Formativo é você parar e ficar ali, dialogando com o aluno sobre aquilo que ele está entendendo. Tem alguns autores, tem uma autora chamada Buriasco, que ela entende a resposta, é um pouco diferente do que o Luke tem, mas ele entende a resposta do aluno como maneira de lidar. Como o aluno está lidando com aquele problema naquele momento. Então você pode discutir. E aí você tem que ser um pouco... aí o nome que você vai dar, os subordinados, como é que você vai dar esse nome. Eu estava falando com a Natália indo embora ali na última aula. É o seguinte, eu fui trabalhar na prefeitura do Rio e tinha lá a prova padrão, né, bimestral. E todo mundo, é um terror. Eu não sei se eu falei isso aqui na última aula, era assim, conselho de classe. Um negócio assim, cheio de professor. Igual aqui. A diretora da escola chegava, aí tinha lá as notas por turma, matemática, português e ciências. E tinha uma prova padrão. E aí era corrigido, depois vinha o resultado da Secretaria Municipal de Educação. Aí se tivesse uma turma que tivesse com uma nota mais baixa nessa avaliação geral, a diretora chegava assim: Felipe, o que aconteceu com a sua turma? Isso não acontece lá, só que tá pior. Eu sei. E o que aconteceu com a sua turma? Só essa nota aqui, vamos melhorar. Vamos melhorar isso, fala com a coordenadora, vamos melhorar isso aí, não sei o quê. E aí vai entrar naquilo que a gente já discutiu na aula passada. Jeitinhos diversos para melhorar isso. A partir do momento que eu cheguei, no caso eu era funcionário público, então não ia ser mandado embora. Então dá para você... É isso aí mesmo. É isso que está pronto. Por quê? Na minha aula, essa avaliação, eu perguntei lá, quanto que tem que valer essa avaliação na minha disciplina? A diretora falou, não, você que define. Aí eu falei, eu que defino? Então tá bom, 10% da minha avaliação vai ser essa do município e 90% vai ser a minha. Então aí na minha tinha portfólio, foi uma coisa que a gente já discutiu. O Daniel vai falar o que é portfólio, na minha tinha portfólio. Na minha aula tinha portfólio, cada aluno tinha um caderninho que ele ia registrando ali as suas respostas, ideias. Eu queria que ele colocasse tudo. A nota de visto que a gente usa no município? Só calma. Eu não sei o que é isso que você está falando, nota de visto. Mas no sentido de... Hã? É porque eu não sei o que é esse nota de visto, mas a ideia do portfólio não é ficar dando visto ali e transformar o visto numa nota. É um pouco diferente. Mas essas coisas você tem que se posicionar ou agir de uma outra forma. Então, assim, você pode pegar, por exemplo, um portfólio ou uma prova, que é uma avaliação que é um instrumento que você usa na avaliação da aprendizagem, que você usa para gerar uma nota, não para isso, mas você pode utilizar para aprendizagem. Como é que você faz isso? Você vai analisar os dados do que está registrado ali, ou do que foi discutido ali, pode ser escrito ou oral, e você vai, através de que eu chamo aqui de coisas que vai estar na prática avaliativa ali, que é observar, se comunicar com o aluno para entender melhor. Calma aí, quando você escreveu isso aqui, o que você estava querendo dizer com isso aqui? De repente o aluno falando, ele consegue expressar muito mais conhecimento matemático do que ele escrevendo. E isso é uma realidade que o Vitor tem mais propriedade de falar sobre isso, tem uma questão decolonial aí. Que está naquele artigo do último com o Ivo. Eu não sei se já foi discutido aqui. Dessa exclusividade da escrita, exclusividade de certas formas de se avaliar. Então você pode pegar esses dados e... Agora são 10 minutos. Deixa eu só terminar esse slide aqui. E você pode abordar o erro de uma outra forma, da forma que você falou, para dar feedback aos alunos.
Então, quando você faz esse processo, ao invés de dar nota, de gerar grau, você pega, analisa, compreende melhor, utiliza a comunicação para compreender melhor aquela resposta, analisar, abordar o erro de uma forma positiva, não como uma coisa errada, ou não saber, e sim como uma outra forma. Você pode dar um feedback ao aluno para que ele aprofunde o seu conhecimento e assim ele possa se desenvolver mais. Então, a ideia da avaliação para a aprendizagem, o nome é para a aprendizagem, é para promover mais aprendizagem, não acabar ali na nota. É você utilizar recursos na sala de aula para você abordar aquela resposta do aluno e conseguir discutir mais e que ele venha refletir. Você dá tempo para ele refletir e aprofundar o conhecimento dele. Fechou? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Só para o doutor liberar? Fala. Uma vez, eu faço estágio na escola do psicologia. Uma vez foi semana passada. Então, a professora ela explicou o conceito de... Eu sempre esqueço o nome das matérias, porque eu nunca... Enfim, ela explicou o conceito lá. Só que ela explicou falando, ou seja, matemática falada. Aí, quando eu fui passando de vez em vez para ajudar os alunos, ninguém estava escrevendo nada. Aí eu perguntava para eles o que eles tinham que fazer, eles me falavam, mas não sabiam escrever nada. Aí foi aí que eu percebi essa diferença entre a matemática falada e a matemática escrita, que você estava falando de pouco. Exato. E aí você professor, observando isso, você pode propor outras formas de avaliar e que os alunos consigam expressar essa maneira, de maneira oral, o seu pensamento. E aí, de repente, não de uma forma escrita, mas de uma forma oral, você consiga avaliar. A gente tem que fechar aí para marcar a hora para intervalo. A gente volta 8h05, pode ser? Agora.